Olá, seja bem-vindo ao canal. Mais uma vez, iremos começar o curso de Matemática do Ensino Médio com teoria dos conjuntos. Antes de tudo, gostaria que você clicasse aí em inscrever e no sininho e também fizesse compartilhamento dos vídeos nas suas redes sociais, para que a gente possa divulgar ainda mais essa matemática linda e maravilhosa que nós conhecemos. Teoria dos conjuntos. Então, eu coloquei aqui um texto, porque dentro de matemática também a gente estuda, lê muito texto. Diz aqui o quê? É o ramo da matemática que estuda conjuntos, que são coleções de elementos, embora qualquer tipo de elemento possa ser reunido em um conjunto. A teoria dos conjuntos é aplicada na maioria das vezes a elementos que são relevantes para a matemática. Ou seja, não é qualquer elemento que essa teoria vai ser aplicada. A linguagem da teoria dos conjuntos pode ser usada nas definições de quase todos os elementos matemáticos. Então, um texto para que você possa compreender melhor o que será essa teoria dos conjuntos. Então, hoje você estuda o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros, racionais, irracionais e os reais, e até mesmo os complexos. Mas, antes de tudo, é interessante saber que alguém estudou, que alguém bateu cabeça para que chegasse à forma que você conhece hoje. Então, esses rapazes aqui, Richard e George, né, eles estudaram bastante lá na época mais ou menos de 1870 para que fizesse algumas descobertas. E essas descobertas, por exemplo, de axiomas, né, nós temos aqui, alguns axiomas. Então, ele fala o axioma de Zermelo, né? E o axioma da escolha, que são os mais conhecidos. Então, o que seria axiomas? Seria, ou será, né? Axiomas. Muito bem. Então, axiomas são verdades inquestionáveis dentro da matemática. Por exemplo, por que 1 mais 1 é 2? Então, isso é um axioma, tá? Então, você mesmo pode definir algumas especificidades do que você quer representar em um determinado conjunto. Beleza, então é um assunto que você deve aprofundar mais estudando aí sobre os conjuntos, né, dentro da teoria dos conjuntos, e também os axiomas. Começando aqui com conjuntos. Os conjuntos, diz aqui no item 1. Na teoria dos conjuntos, três noções, né, são três noções, são aceitas sem definição. Que noções são essas? Nós temos aqui conjunto, nós temos elemento e nós temos a pertinência. Então, o conjunto, todo mundo sabe o que representa um conjunto, são elementos, né, que faz parte desse conjunto. E aqui a pertinência, se ele pertence ou não a um determinado conjunto, ou se um conjunto está ou não contido em outro, né, ou contém o outro. Então, são esses três elementos aqui que são aceitos, essas três noções são aceitos sem definição. Beleza, vamos para frente. Conceito de conjunto. Então, veja só, você pode criar aí o seu próprio conceito. Então, nós temos aqui, um conceito primitivo, né, de conjunto. Diz aí o quê? Conceito primitivo, isto é, sem definição, que indica agrupamento de objetos, pessoas, etc. Ou seja, os conjuntos são nomeados usualmente pelas letras maiúsculas do alfabeto. Então, o que seria um conjunto? Por exemplo, eu estou numa sala de aula, então lá eu poderia dizer assim, o terceiro ano A, ou o primeiro ano A, ou o segundo ano A, é um conjunto de uma determinada escola. Então, os elementos, quem seriam? Os alunos e o professor. Ou somente os alunos, ou somente o professor. Poderia ser também as carteiras, né? As cadeiras que tem dentro da sala, é um conjunto. E a gente definir quantos elementos tem esse conjunto. Então, fica a seu critério aí criar mais definições sobre o que é um conjunto. Conjunto, reunião, união de agrupamento de elementos, né? Então, a ideia é essa. Então, você pode criar aí a sua definição. Nós temos aqui a descrição de um conjunto, ou seja, nada mais do que a representação. Como é que eu posso representar um conjunto, né?
Por exemplo, aqui nós temos, no primeiro exemplo, a gente tem aqui o quê? Conjunto das vogais. Então, o conjunto das vogais, todo mundo sabe que é A, E, I, O, U, né? A gente aprende lá na pré-escola. Então, só que tem um detalhe. Aqui tem 3 maneiras de se representar: por enumeração, por propriedade e pelo diagrama de Venn, tá? Então, o primeiro caso nós vamos representar o conjunto A, que vai ser o conjunto do alfabeto, das vogais, perdão, né? Das vogais. Como é que se representa por enumeração? Tá dizendo aqui, ó, é o conjunto representado com seus elementos entre chaves e separado por vírgula. Então, é só eu escrever aqui os elementos, sempre na escrita minúscula: A, E, o I, o O e o U, né? Então, pronto, está representado o conjunto das vogais por enumeração. Então, a forma de enumerar, por exemplo, eu preciso descrever o nome dos alunos de uma determinada classe que começa com a letra A. Então, aí eu coloco lá. Conjunto B, por exemplo. Aí abre chaves e vou colocar Antônio, Aline, Angélica e aí por diante, né? E fecho as chaves e pronto. Então, por enumeração. Agora, por propriedade, né? Veja só, o mesmo conjunto A, diz aqui, é representado apenas por uma lei de formação. Então, algo que vai caracterizar todos os elementos que a gente está definindo. Então, lá em cima a gente diz que é o conjunto das vogais. Então, eu vou representar aqui o conjunto das vogais. Abro chaves. Então, eu vou chamar todas as vogais de um determinado nome. Então, eu vou dizer que o X, tal que o X é vogal. Ou seja, o X vai ser um elemento. O conjunto das vogais, né, no caso que estou representando cada letrinha por X, é uma vogal. Então eu digo X tal que X, o conjunto fulano, né, que é o conjunto A, todos os elementos aqui, X tal que X, é vogal. Então nesse conjunto eu só posso colocar as vogais. Mas como eu estou dizendo aqui que é por propriedade, então a gente usa a lei de formação. E qual foi a lei de formação? X tal que X é vogal. Então todos os elementos que a gente vai colocar aí dentro, por obrigação, tem que ser vogal. Então continua sendo o mesmo conjunto. A última é o diagrama de Venn, né? O espaço aqui ficou meio reduzido, mas eu vou representar o conjunto A no diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? Ele é representado por meio de uma o quê? De uma linha fechada, né? Com todos os seus elementos. Então eu posso fazer aqui um círculo meio achatado, que vai virar quase uma elipse para poder caber. Então cada elemento a gente coloca um pontinho e vai representando. Eu tenho o A, eu tenho o E, eu tenho o I, eu tenho o O e o U. Pronto, está representado as vogais. Então, nós já representamos aqui o conjunto das vogais de 3 maneiras: por enumeração, por propriedade e por diagrama de Venn. Venn, né, é um matemático que vocês podem fazer uma pesquisa e dar uma estudada sobre o rapaz. Beleza? Dando continuidade. Segundo exemplo agora. Segundo exemplo. Conjunto dos estados que fazem parte da região Nordeste. Então, nós vamos representar ele por enumeração, por propriedade e pelo diagrama de Venn. Então, por enumeração, é seguindo o mesmo roteiro. Então, os estados que fazem parte da região Nordeste. Se eu chamar o conjunto de A, eu abro aqui umas chaves e vou representar aqui pela sigla de cada um. Por exemplo, Maranhão, né? E vou separando por vírgula. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, uma aula de geografia aqui, né? Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e o último que é a Bahia. Então nós temos aqui os 9 estados da região Nordeste, né, que faz parte aqui do conjunto A. Então isso foi por enumeração. A gente coloca o elemento e separa por vírgula, como a gente viu no exemplo anterior das vogais. Observe lá que está dizendo o que significa a enumeração. Então é o elemento e depois separado por vírgula. Dando continuidade, a gente representou por enumeração, agora representar por propriedade. O que seria essa propriedade? Seria novamente, como a gente fez com as vogais, da mesma forma. Então, x tal que o x, todos eles aqui em cima são estados de onde? Da região Nordeste. Então, estado da região Nordeste. Pronto, então tá aí a propriedade, escrito através de propriedade, uma lei de formação, né? Então, o que está faltando agora é simplesmente usando o diagrama de Venn. Então, usando o diagrama de Venn, vou representar novamente o conjunto A. O que é o diagrama de Venn? É uma linha feita um círculo e que essa linha esteja fechada. Aqui dentro, a gente coloca um pontinho para cada elemento. Então, eu vou começar aqui pelo Maranhão, aí vem o Piauí, aí vem o Ceará, Rio Grande do Norte, como você já tem ali em cima, vai só olhando. Rio Grande do Norte, aí vem a Paraíba, aí vem Pernambuco, agora Alagoas, Sergipe e Bahia. Então tá aí uma aula de geografia. Nós temos aqui os 9 estados da região Nordeste, né? Então observe que os 9 estados foram representados por enumeração, foi representado por propriedade e foi representado pelo diagrama de Venn. Venn também é um matemático e você deve fazer aí uma pesquisa, uma busca, e estudar um pouco da biografia dele, né? Então isso é assunto para uma outra aula. Terceiro exemplo agora. Conjunto dos números primos positivo menores que 50. Números primos. O que é um número primo? O número primo é aquele que só tem 2 divisores. Ele e o número 1. Tá? Então, ele mesmo e o número 1. Então, eu quero aqui um conjunto dos números primos positivos. Então, são só os positivos, menores que 50. Então, vamos lá. Vamos chamar o conjunto de conjunto P. P de primos, né? Se eu vou representar por enumeração, novamente, né, vou colocando eles e vou colocando a vírgula. O primeiro número primo positivo é o 2. Então, 2 é o único primo também que é par. Não existe outro primo par, apenas se for o primo negativo, que seria o menos 2. Então, eu tenho 2 e todos agora têm que ser até menor que 50. Então, os números são 2, 3, 5, 7, 11, 13, pulamos para o 17, 19, 23, 29, 31, vou continuar aqui embaixo, 31, aí nós temos, depois do 31, nós temos o 37, nós temos o 30, depois do 37, nós temos o 41, vamos ver se não falta nenhum no meio. E nós temos o 47. Vou ver se não faltou nenhum.
Então, nós temos os números primos menores que 50. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 e 47. Faltou aqui o 43, então vou colocar 43 e 47. Então são os números primos, né? Tem outra maneira de você representar? Sim. Então, se eu estou representando os números primos, eu posso também representar por uma propriedade. Então, eu tenho aqui o conjunto P, usando agora por propriedade, abro aqui, vai ficar x, tal que o x é primo menor que 50. Pronto. Então, está aí uma lei de formação e está representado por propriedade. Então, nós temos uma outra maneira, aqui nesses primeiros, eu poderia ter colocado uma reticência, não coloquei, né? Correndo o risco aqui de ficar algum número sem estar sendo representado. Se tiver, verifique aí, eu acredito que não tem não. Então, no conjunto, usando o diagrama de Venn, eu coloco P e vou fazer o seguinte, eu não vou escrever todos os números, vou tentar fazer diferente. 2, 3, 5, 7. Vou colocar uma reticência. Na sequência, eu vou colocar o 47. Pronto. Então, tá aí. A reticência significa que ali tem uma continuidade até chegar naquele outro número. Então, foi representado. Poderia fazer isso aqui lá no primeiro por enumeração? Poderia, né? A gente poderia, sim. Como ficaria? Ficaria da seguinte maneira. P é igual, eu posso fazer isso, ó, 2, 3, 5, aí eu coloco reticência, né? Reticência, aí fica aqui 47. Pronto. A mesma representatividade do conjunto P que está escrito em verde é a mesma representatividade do conjunto que está escrito em amarelo. Então, representamos aí o nosso terceiro exemplo, né? Vamos para o quarto exemplo. Quarto exemplo. Vou dar aqui a cor. Conjunto dos números inteiros e positivos. Conjunto dos números inteiros e positivos de 0 a 100. Se eu chamar o conjunto de B, eu vou representar o seguinte, ó, veja só, números inteiros e que sejam positivos, tá? Então, são os números inteiros e positivos. Muito bem, então eu vou representar aqui do 0 ao 100. Eu vou dizer que é o 0, começando pelo 0, ele faz parte lá. 1, o 2, o 3, não vou escrever mais que eu não sou besta, coloco vírgula, boto reticência e vou escrever o 100. Pronto, está representado os números inteiros e positivos, né? Os números inteiros e positivos. Por propriedade, então, conjunto B, aí eu vou dar uma propriedade. Que propriedade a gente pode pensar para esse conjunto? Eu posso chamar de x? Posso, x tal que x é inteiro inteiro positivo, menor ou igual a 100.
que ele diz lá, conjuntos inteiros e positivos de 0 a 100. Então, eu posso dizer x tal que x é inteiro positivo menor ou igual a 100. Então, o diagrama de Venn. Eu posso representar aqui o conjunto B, faço a linha fechada e como são de 0 a 100, eu posso representar apenas assim, ó, 0, 1, 2, 3 ou 4, uma reticência, o pontinho fica mais forte, uma reticência, e posso pular direto para o 100. Então tá aí a representação do conjunto dos números inteiros através do diagrama, os inteiros de 0 a 100. Então posso fazer isso? Posso. Então nós temos aqui por enumeração de 0 a 100, né? De 0 a 100, tendo a reticência. Essa reticência indica o quê? Indica que ali é preenchido com outros números que obedecem o mesmo padrão. Então vamos para o quinto exemplo. Conjunto dos divisores de 10. Vou chamar o conjunto de D, porque são os divisores de 10. Então o primeiro número que divide o 10 é o 1. É o número 1. Então eu tenho um positivo, também tenho um negativo. Ele pode ser dividido ainda por 2 positivo ou 2 negativo. Ele ainda é divisível por 5 positivo e também 5 negativo. Pode ser dividido por ele mesmo, que é o 10, tanto o positivo quanto o negativo. Então, nós temos aqui, por enumeração, o conjunto dos divisores de 10. E por propriedade, como ficaria? Então, por propriedade, a gente poderia escrever da seguinte maneira: x tal que x é divisor de 10, porque não está especificando se são os positivos ou negativos. Então, sendo divisor, engloba todos, né? E pelo diagrama de Venn, a gente poderia representar da seguinte maneira: vai aqui o círculo, né, para colocar os elementos, e eu poderia fazer assim: 1, o menos 1, o 2 e o menos 2, o 5 e o menos 5, o 10 e o menos 10. Então, pronto, representado o conjunto dos divisores de 10, né? Na forma de enumeração, na forma das propriedades, que é usando a lei de formação, e o diagrama de Venn. Então, tipos de conjuntos, né? É o nosso próximo tópico, e o tópico 3, conjunto unitário. Está escrito aqui em verde dizendo o quê? Possui apenas um elemento. Se é unitário, não poderia ter mais de um elemento, né? Então, por exemplo, a sala de aula, que seria um conjunto unitário? O professor. É claro, se ele estiver trabalhando sozinho nessa sala, como professor. Já a sala com os alunos não seria um conjunto unitário. Vamos chamar o conjunto A ou seja, o conjunto unitário de conjunto A. Como é por enumeração, eu posso representar da seguinte maneira: apenas o número 2 aqui. Então tá aí, isso é um conjunto unitário. Por exemplo, aqui um conjunto B. Como é que ele seria unitário? Apenas um nome. Por exemplo, Maria. Então, ele também é um conjunto unitário porque tem apenas um elemento. Então, vamos representar um conjunto vazio. O que seria o conjunto vazio? Já está dizendo, não tem nada, né? É vazio. A sala de aula, por exemplo, sem aluno, sem professor, então ela é um conjunto vazio, né? Que uma escola sem aluno parece um deserto. Então, como eu posso representar o conjunto vazio? Esse conjunto vazio, a gente pode estar representando, antes do conjunto vazio,
Tem outras maneiras de representar aqui o conjunto unitário, né? Eu coloquei já com um elemento, mas eu posso dizer o seguinte, por exemplo, para este conjunto aqui, ó, eu poderia escrever ele por propriedade. Como ficaria? O conjunto A é igual, eu posso dizer que o X pertence aos naturais, tal que o X ele é maior que 1 ou X é menor que 3. Então, tem outra forma de escrever isso aqui, tá? Eu escrevi assim para que você possa compreender melhor. Então, veja só, se o X é natural, então já sei que vai ser positivo. Ele é maior que 1, então pode ser o 2, o 3, né? Mas aí ele diz aqui, ó, X é menor que 3. Então, só sobrou o número 2. Por isso está escrito aqui dentro do conjunto. Tá? Então, é uma outra maneira de você representar esse conjunto unitário. O conjunto unitário. Muito bem. Então, vamos agora para o conjunto vazio, que é o que nos interessa no momento. O conjunto vazio. Por exemplo, eu vou escrever ele por propriedade. Então, se eu chamar ele de conjunto V de vazio, né? Se eu escrever assim a propriedade, por propriedade, na verdade, que é a lei de formação. Se eu escrever X, tal que X, ele é ímpar, e divisível por 2. E divisível por 2. Complicou, né? Como que ele é ímpar e é divisível por 2? Então, nesse caso, porque nós estamos trabalhando com o quê? Com o conjunto vazio. Portanto, o conjunto V, que X tal que X é ímpar e divisível por 2, se fosse por 3 tinha vários, mas não é por 2. Então, não existe ímpar divisível por 2 que dê exato. Então, nesse caso, a gente pode fazer a representação da seguinte maneira. Eu posso dizer que o conjunto V é vazio. Isso representa conjunto vazio. Eu posso ainda dizer que o conjunto V é igual a chaves, abre e fecha sem nada dentro. Então, isso aqui também é conjunto vazio. Já você não pode fazer isso, ó. Conjunto vazio, aí você abre chaves, bota a bolinha dentro, corta. Isso não pode. Isso é conjunto unitário, porque abriu chave, fechou e dentro tem um símbolo qualquer cortado. Então, isso não pode, não representa um conjunto vazio, tá? Beleza, então vamos para frente. Nós temos aqui agora o conjunto universo. O que é conjunto universo? Se eu digo assim, o conjunto do terceiro ano ou do primeiro ano ou segundo ano do colégio X. Então eu estou falando, eu estou especificando, diminuindo, colocando um campo de atuação. Então, conjunto universo diz assim, em matemática, sempre que se desenvolve um assunto, admitimos a existência de um conjunto U, ao qual pertence todos os elementos utilizados nesse assunto. Se eu digo assim, o resultado da equação está dentro dos naturais. Então, se, por exemplo, se a equação der, por exemplo, 2 como resposta positivo e menos 2 como negativo, o menos 2 não faz parte. Por quê? Porque eu disse que a equação tinha como resposta dentro dos naturais. Então, a gente delimita o campo de atuação, tá? Então, um conjunto universo. Por exemplo, eu digo assim, o conjunto U
é igual aos naturais. Então, eu tenho aqui que o conjunto universo é igual aos naturais. Então, se eu representar, por exemplo, o conjunto A, e eu colocar aqui 1, 2, 3. Então, esse conjunto aqui está ok. Por quê? Porque os elementos deles todos fazem parte de quem? Dos naturais. Agora, se eu criar um conjunto B e nele eu colocar menos 3, 2, 10. Esse conjunto faz parte do conjunto universo que a gente solicitou como resposta? Não. Por que não? Porque tem um elemento menos 3 que não é natural. O elemento menos 3, ele faz parte do conjunto dos inteiros, tá? Então, nesse caso, não faria parte, tá bom? Então, é você delimitar o campo de atuação. Se eu digo assim, os alunos do terceiro ano A, eu não posso colocar um aluno do terceiro ano B, e assim por diante, tá? Beleza, então nós temos agora conjunto finito. Diz o quê? Quando seus elementos podem ser contados um a um, do primeiro ao último, e o processo chega ao fim. Ou seja, então, o conjunto finito é aquele conjunto que tem fim. Se eu digo o conjunto das vogais é A, E, I, O, U, e acabou. Eu digo o conjunto do alfabeto. Eu pronuncio todas as letras do alfabeto e ele acaba. Agora, se eu disser o conjunto dos números naturais, ele já não é finito. Por quê? Porque eu não consigo contar até o último elemento do conjunto dos números naturais. Mas se eu disser o conjunto dos números naturais menores que 10, aí eu posso escrever. Veja, menores que 10. Eu falei, conjunto dos números naturais menores que 10. Aí eu escrevo 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Eu disse conjunto dos números naturais menores que 10. Então eu posso escrever do 0 ao 9. Agora, se eu falasse o conjunto dos números naturais como resposta de um conjunto finito, não pode. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais não tem fim. Tá ok? Agora nós temos aqui por último o conjunto infinito. Está dizendo aí, quando não é possível contar seus elementos um a um, do primeiro ao último. Isso já está dizendo infinito. Se é infinito, ele não tem fim. Então, um exemplo claro aqui seria o conjunto dos números naturais, que eu poderia representar assim, conjuntos naturais como conjunto infinito. Eu poderia dizer o conjunto A é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, e não sou besta para ficar continuando a escrever, boto logo reticência, significa isso aqui o quê? Que, no caso, como não tem número na sequência, ele vai até o fim. Eu poderia representar esse conjunto finito também como o conjunto dos números inteiros, que ele é infinito tanto para um lado quanto para o outro. Para cá vem os positivos e para cá vem os negativos. Uma outra maneira de representar o conjunto do infinito seria o próprio conjunto dos números reais ou o conjunto dos números racionais, né? Todos eles são infinitos, e principalmente aqui se for o conjunto dos números irracionais, que é onde tem todas as raízes quadradas que não tem resultado exato. Então, para quem gostou aí do vídeo, clique, dê um likezinho, né? Compartilhe o vídeo nas redes sociais e também não se esqueça de inscrever no canal. E clique no sininho para que quando chegar um próximo vídeo, você tenha acesso imediatamente, seja avisado aí nas suas redes sociais. Pois tudo.